Sou um filho amado de Deus, vencendo a rejeição, a orfandade, a rejeição, a religiosidade, distorções sexuais, timidez, entre outras coisas. Meu nome é Fabiano. Especial demais estar aqui nessa conferência. Eu e a minha casa somos agradecidos e extremamente andando na satisfação do Senhor por fazer parte de uma comunidade terapêutica cristocêntrica, onde nós podemos ser quem somos, mas aceitarmos o processo de sermos formados em Cristo Jesus. E a história da minha família se funde também com a história, antes celebrando a recuperação, agora o 30 semanas, de modo que esse é um dos ambientes que eu fico mais confortável em repartir. E parabéns pela sua decisão de estar aqui com a gente. Agradeço demais o Alisson, que é o líder do 30 Semanas Brasil, por todo o seu empenho, pela nossa equipe também da Rede Inspire, que é um povo maravilhoso, que trabalha o tempo todo para servir quase 1.700 igrejas afiliadas à rede e, de modo geral, a igreja evangélica aqui em todo o mundo. Também agradeço demais o Fábio, pastor Fábio, que é o líder do 30 Semanas aqui em São José e que então acaba liderando, quem lidera o 30 Semanas, as nossas outras igrejas, as igrejas da cidade. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você assim quiser, em Efésios 2, e vou falar um pouco sobre como as emoções e descontroladas e maus hábitos influenciam o plano de Deus para a nossa vida e o cumprimento do nosso chamado. Quero falar um pouco sobre identidade, sobre a essência mesmo, onde podemos atingir causas raízes para que aconteça o nosso aprimoramento pessoal, à imagem de Cristo Jesus. E o texto é um texto que eu quero que você olhe na perspectiva da sua realidade agora, que eu vou falar aqui, você vai se apropriar para você, mas também para multiplicar na formação de ecossistemas, de cura mesmo, dentro dessa perspectiva, dessa ferramenta que é o 30 Semanas, que a gente chama de escola da filiação. A nossa igreja, ela tem no seu alicerce de discipulado a questão da paternidade, e o 30, ele está todo moldado para trabalhar mesmo a identidade, porque tudo começa nesse aspecto. Então o texto fala o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa palavra é necros. Necros significa falecido, morto, destituído de vida, espiritualmente morto, inativo em relação à injustiça, tipo assim, Walking Dead, né? Nós éramos zumbis espiritual. Sabe por quê? O texto continua: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, antes mortos nos nossos delitos e pecados, nas transgressões, nos nossos desejos carnais, havia uma influência espiritual sobre a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa logo de início: ninguém muda só trabalhando as emoções, completamente. Eu tenho percebido, falando 10 anos, pouco mais, 10 anos, desde quando eu escrevi aquele livro chamado Paternidade Bem Resolvida, 10 anos, mais 10 anos, falando sobre isso, eu tenho percebido que a gente corre o risco de emocionalizar o nosso discipulado.
muda em parte, mas não completamente. A mudança radical de uma vida começa no espírito. Somos espírito, alma e corpo. Temos que trabalhar espírito, temos que trabalhar alma, e o resultado será uma transformação que tocará no nosso corpo, aspecto cognitivo, fisiológico, em todos os aspectos relacionados a essa parte de quem somos. Então, a queda humana trouxe um abismo gigantesco que nós não conseguimos dimensionar completamente, mas a gente sente isso. Então esse distanciamento, como Paulo fala, todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus, é esse abismo. E esse abismo, Gênesis 3 em diante, traz sequelas para então a vida humana. E então é aberta uma porta espiritual, uma fissura espiritual, uma brecha espiritual para que demônios comecem a monitorar o ser humano. E há uma orquestração maligna. Basicamente os problemas que nós lidamos é da primeira e da segunda infância, ok? E nós sabemos que essas questões envolvem escolhas dos outros, as minhas, mas também há essa questão espiritual. Por isso também na nossa mudança para o 30 semanas, muito grato daquilo que a gente tinha anteriormente, a gente decidiu ir para uma coisa mais intencional, abrindo o jogo como questões que eu estou dizendo aqui agora. Antes não tratávamos dessa forma, porque nós estamos comprometidos com uma mudança real e sustentável. Então, a nossa carnalidade, ela tem um aliado, Satanás e os seus demônios. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Diga assim, desejos e pensamentos. É o resumo da carne. Desejos e pensamentos contrários à vontade de Deus. Desejos e pensamentos. A gente deseja, processa, enraiza dentro de nós, daqui a pouco a gente começa a praticar e pode virar um padrão. Esse é o problema. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, graças a Deus por esse todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele não só nos tirou dessa ação, dessa influência, desse monitoramento das trevas, Ele não só trouxe a condição de sermos ressuscitados espiritualmente, a regeneração, mas Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! 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 Gosto muito de um autor chamado Neil Anderson. E o Neil, ele coloca o seguinte, 3 pensamentos dele. A escravidão ao pecado é um ciclo de engano e aprisionamento espiritual que só pode ser rompido pela verdade e pela liberdade em Cristo Jesus. Amém? Outro pensamento dele: as amarras do pecado nos levam a questionar nossa identidade e nos afastam de quem realmente somos em Deus. A verdadeira liberdade começa quando abraçamos a nossa nova identidade em Cristo. É aí que começa o processo de mudança. O processo de mudança começa quando eu percebo quem eu sou em Cristo. Esse é o alvo. Como Dallas Willard, um especialista em discipulado, ele coloca que a vida cristã é como se fosse desbastar cebola até chegar no núcleo. É como Paulo diz, que é como a alvorada do amanhecer, vai clareando, clareando, até ser dia perfeito. Você hoje é uma melhor versão do que foi ontem, porque a ação do Espírito é contínua em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não quer parar no processo, você quer continuar, você escolheu ser filho. Agora você está aprendendo a ser liberto. Aleluia,
Aleluia, aleluia. Diga assim: eu estou aprendendo a viver como um liberto. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele diz o seguinte ainda, Anderson: somos libertos do domínio do pecado ao entender que Jesus já conquistou a vitória sobre as trevas. Aleluia, aleluia. Eu não vou para o embate com o diabo, nesse sentido da minha transformação pessoal, para tentar vencê-lo. Eu vou para o embate já com a vitória nas mãos, por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Nossa liberdade vem ao rejeitarmos as mentiras que nos prendem e aceitarmos a verdade que Ele revelou. Aleluia, aleluia. Vai apertando os cintos aí, aleluia. Vamos para cima. No final aqui, uma oração forte. Benny Johnson escreveu o seguinte: nesse sentido, se agora a nossa especialidade não é mais a carnalidade, a nossa especialidade agora é a presença de Deus. E ele escreve o seguinte então: precisamos entrar na presença de Deus e ficar ali até senti-lo e sermos transformados. Aleluia, aleluia. Querido, se você veio para essa conferência aqui e se tem ainda na sua mochila pecados de estimação, tem pecado que tem até pijama. Não dá. Até porque você quer inspirar outras pessoas no processo. Uma coisa que eu acabei aqui, porque eu já fui líder desse ministério também, já fiz tudo aqui. Lá atrás, uma coisa que eu acabei, era ver líder de grupo de partilha que nunca inspirava os participantes. Tipo assim: olá, tá. Essa semana eu caí na masturbação. Aí tudo bem, tal, ouviram, tudo bem, cartãozinho ali, falou, tal. Aí na outra semana o líder cai de novo na masturbação. E o grupo é sobre sexualidade masculina. Não dá, o povo sai correndo na duta aí desesperado. Dá um esvaziamento do grupo. Nós estamos no processo, mas inspirando aqueles que estão vindo. Porque em Cristo fomos libertos. Nós vamos celebrar toda semana, cair na mesma coisa. Nós vamos fazer 30 semanas, não é? Eu estou cada vez mais vivendo como um filho. Aleluia. DJ que escreveu o seguinte: o potencial do nosso destino muitas vezes é ofuscado pela nossa imaturidade espiritual. Sabe o que acontece? A gente vive visitando o cemitério para visitar alguém que morreu, chamado eu mesmo. O que é um processo de libertação espiritual que tem a ver com todo discipulado cristão? Ou deveria. Significa encontrar em Jesus a minha verdadeira identidade e começar a viver a partir disso. E o Espírito e a comunidade trarão à luz para mim aquilo que não é minha identidade em Cristo e que se fundiu por causa do pecado na minha identidade. É um refinamento. Quantos são comigo? Faz sentido? Um comentarista bíblico, Riley, ele escreveu o seguinte: a inteira submissão de nossa vontade à vontade de Deus deveria ser um dos nossos principais alvos neste mundo. No Getsemane, Jesus orou: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Independente das minhas sensações, independente das minhas circunstâncias, independente das vozes que chegam na minha mente, eu decidi viver assim, como Jesus. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você não é, inclusive, nem o que você acha acerca de você mesmo, principalmente se isso não bater com aquilo que Deus fala sobre você. Minha pastora sempre ensina: você precisa pensar no que você está pensando. Porque vem cada abobrinha, meus irmãos. Se eu tenho a certeza que uma tentação não é um pecado propriamente dito, um pensamento nada a ver não significa quem eu sou. Pega isso aí. Existe um negócio chamado pensamento automático. Você tem que aprender a lidar com ele.
com ele. Do jeito que entrou, tem que sair. Por quê? Porque no seu HD tem céu, não tem inferno. Tem mecanismos de proteção contra todo pensamento de abobrinha. Pensamento nada a ver. Pensamento de escassez. Pensamento que não tem a ver com o fluxo do céu. Olha só. Tem um monte de livro lá que a gente indica aqui. Eu não vou precisar nem falar porque é da nossa cultura. A gente escreveu toda a nossa visão. Só chegar lá e falar quais são os livros indicados pelo 15 semanas. É um monte, tá? É um monte mesmo. Aqui é a curadoria séria. Mas eu quero destacar esse aqui do Craig, pastor do Life Church, que recentemente a gente lançou. Gente, eu já li livro nessa vida, você também. Esse é o melhor livro dos últimos anos que eu li sobre mudança pessoal. Mudança. Novos hábitos. Vencer comportamentos destrutivos. O poder para mudar. Sensacional. Eu estudei isso aqui com os nossos líderes das igrejas que nós temos. Uma revolução. Todo mundo foi para o outro patamar. Então esse livro aqui é sensacional. Por exemplo, um monte de coisa que eu podia citar aqui. Vamos citar aqui só para te aguçar aqui, ó. Ele diz o seguinte: se você tentar mudar seu comportamento sem transformar sua identidade, estará arrancando uma erva daninha, mas não pela raiz. Outra coisa, bem no início do livro ainda que eu separei, hein? É muita coisa, hein? Para mudar o que você faz, primeiro você precisa mudar o que você pensa de si mesmo. É isso aí. É disso que nós estamos falando essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Sabe essa sensação de que você pediu perdão para Deus por uma coisa que você pede perdão há muito tempo, e você tem aquela sensação que em algum momento você vai cair de novo? Essa sensação vai cair por terra nessa noite. Você não é monitorado por demônios e nem pela sua carne. Você é influenciado pelo céu. Você não é um homem bomba nesse sentido, uma mulher bomba. Paulo escreveu: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Quando você peca obstinadamente em algum aspecto e não se arrepende genuinamente, gera prisões. Pecados escravizadores acontecem quando a prática constante se alia aos estímulos malignos. O pecado escravizador altera o caráter e o que antes tínhamos como mentira passa a ser verdade. A massificação da mentira aprisiona a mente e se torna uma verdade, um estilo de vida. Agora falando um pouquinho da carne versus espírito. Romanos 7, 15 e 24. Tem gente que sabe isso de cor para justificar pecado. O texto é: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Tem gente que não sabe nenhum outro versículo da Bíblia, mas sabe esse aqui. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Tem uma imagem aí dos super-heróis, põe aí. Tem aí? Tem uma ilustração aí? Uma imagem? Não tem, olha aí. Aí é aquele filme Guerra Civil, todo estranho esse filme aí. Ué, como é que nós vamos lutar contra nós mesmos? É herói contra herói, quem já assistiu viu. É um negócio meio desajeitado. Herói foi feito para lutar contra vilão. A gente acha às vezes que a carne luta no mesmo pé de igualdade com o nosso espírito recriado. Às vezes a nossa teologia acredita mais na carne do que no nosso espírito recriado em Cristo Jesus. E parece que há uma dualidade, uma medição de forças da carne e do espírito. Sabe aquele desenho do Pica-Pau? Que fica um capetinho do lado e um anjinho do outro?
Às vezes a gente vive assim. A gente acha que uma inclinação para o pecado tem a mesma força do que a inclinação do Espírito na sua vida. Lógico que você não vai dizer isso, mas na prática, muitas vezes, é isso que acontece. É uma outra imagem, hein? Então o que acontece? Aí, é todo mundo do mesmo lado, tacando pau no outro lado. Então olhe para mim aqui, queridos. No início da conferência, 30 semanas. Nós estamos felizes demais com a sua presença aqui. Olhe para mim. O seu eu velho morreu. Agora você faz parte dos vingadores. Você vai para cima agora daquilo que o diabo quer fazer e está fazendo. E você leva o céu por onde você for. Aleluia, 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 aleluia. E a sua transformação de vida faz com que a luz de Cristo cada vez mais se apresente através de você e por onde você passar. As trevas serão dissipadas. Aleluia, aleluia. Você inspira pessoas de que é possível travar uma luta contra a carne, mas é mais do que um esforço pessoal, é uma rendição daquilo que Jesus já fez. Porque nesse sentido a vida cristã não é um esforço, no sentido de força do braço, mas é uma rendição, entrega. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você pegar vários ingredientes para fazer um bolo, colocar em cima da massa, você irá conseguir distingui-los. O ovo, o chocolate, o fermento. Mas na medida que você bate, vira uma massa só. O que aconteceu em Cristo Jesus? O seu eu pequenininho se fundiu com o eu grandão. Agora você, por isso que a gente é chamado de cristão, pequenos cristos. Aleluia. Agora você está no processo de pensar como Jesus, de sentir como Jesus, de andar como Jesus, de visualizar como Jesus. Aleluia. É uma transformação radical. Então, alguns lembretes em relação à sua carne, natureza pecaminosa. Primeiro, a sua carne vai acompanhá-lo até a morte. Não vai visitar cemitério nesse sentido não, querido. Enquanto vivemos, estamos sujeitos à lei. Mas quando morremos, estamos livres dela. Outra questão sobre a carne nunca melhora. Nunca melhora. Então, eu falei aqui algumas áreas que eu venci, mas algumas estou vencendo, mas eu tenho que ter consciência de onde Deus me tirou. Entende? Nesse sentido que a sua carne nunca melhora. Eu tenho problema com sexualidade do sexo oposto. E você só tem no seu WhatsApp o sexo oposto. Você, tipo assim, não entendeu isso. Outra coisa, a sua carne quer a sua atenção. A sua natureza pecaminosa quer a sua atenção. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja. Se você dá atenção, isso cresce. Pode dominar você, mesmo você tendo Jesus. Outra coisa, a sua carne é parceira do diabo. Meu Deus, pastor, é sim. Por isso que ele sabe qual maçaneta das portas da sua vida ele vai tocar para ver se ela está aberta. Porque ele sabe que um dia ela foi aberta. Ela é parceira do diabo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. A sua carne não impede seu livre-arbítrio. Se você não quiser, você não cede a ela. Amém? Aleluia, aleluia. Não, mas a tentação, o negócio... Que isso, querido? Você nasceu de novo. Da água e do Espírito. Aleluia. É a sua escolha. Por isso que aqui a gente lê o livro chamado Escolha Ser Filho. Tem que escolher ser filho. Todos os dias. Os estímulos à orfandade são comuns, constantes e multiplicados. Sabe por quê? Poderia só falar sobre isso aqui hoje, mas não é o objetivo. Por quê? Qual foi o primeiro órfão
nesse sentido que existiu e existe. É o próprio capiroto, né? Lúcifer, no sentido de orfandade em relação ao seu Criador. Lúcifer, um anjo de luz de alta patente. Alguns teólogos e alguns textos fazem menção e suposições que era alguém ligado à adoração. Estava ali pertinho de Deus. Ele decide ser igual a Deus, ele decide ser maior que Deus. Todo pacote ele junto. Ele é expulso do céu, ele consegue convencer no ambiente perfeito 1/3 dos anjos em relação a esse discurso, essa narrativa de orfandade. Já pensou? E ele desce com 1/3 dos anjos do céu. E a tentação que ele propõe, agora como diabo, Satanás, a antiga serpente, a Eva, já é aquilo que é o coração dele. A agenda principal de Satanás hoje é tentar fazer o seu coração um coração órfão, que vira as costas para Deus. E Jesus veio resgatar um planeta de órfãos para a casa do Pai. Se o problema da humanidade fosse paternidade, o Pai teria vindo. O problema é filiação, por isso que o Filho veio. Então, a gente precisa se posicionar, porque a nossa carne vai querer o tempo todo nos puxar para a autocomiseração, para a rejeição, para a orfandade, para os mecanismos destrutivos, para as compulsões, para a força do braço. E tudo isso é autonomia. Isso não é coisa de filho. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E a sua carne não consegue controlar a si mesma, porque o que a lei era incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Você precisa nascer de novo e ter a influência do Espírito Santo. Quem conhece os símbolos que a gente usa para explicar o 30 semanas, tem o símbolo de uma árvore enferma. E essa árvore, ela está, deve ter imagem aí, ela está plantada, tá? E a gente começa a explicar a orfandade a partir das suas raízes, ok? Mas a gente não pode esquecer, olha só, a gente não pode esquecer que essas raízes dessa árvore enferma, ela está plantada num terreno contaminado, que é o pecado. Então a árvore é enferma porque a orfandade nasce no pecado. Lembra que eu falei de emocionalizar o discipulado? Não vai conseguir, a gente não vai conseguir fazer alguém ou nós mesmos superar a orfandade se a gente não entender que o primeiro passo é ter consciência que Deus é Pai. Então eu tenho que olhar para mim, e se não estiver compatível o meu modo de pensar, meu estilo de vida, a minha relação com Ele, eu preciso me arrepender. Me arrepender. Então, pode colocar a árvore de novo lá, querido. As árvores, isso. Então, o pecado contamina. E aí a gente fala que a raiz dos males emocionais é a orfandade. A orfandade vai gerar bloqueadores, abusos, traumas, nossas escolhas erradas dos outros, e a própria ação maligna, que nos persegue. E aí, qual que é a reação lá? São válvulas de escapes, compensações, maus hábitos, os pecados escravizadores, para tentar despressurizar a dor da orfandade e da rejeição. Não é? Nós queremos a outra árvore, que ela está com a raiz para cima, já no fluxo do céu. E a gente recebe a paternidade, aprendemos a viver como filhos e vamos então demonstrar as vivências do fruto do Espírito. Agora, quais são as características de um pecado escravizador? Vou mencionar aqui rapidamente, que deformam a nossa identidade. Você ainda o pratica, embora já tenha tentado abandoná-lo. Um pecado escravizador é:
você ainda o pratica, embora já tenha tentado abandoná-lo. Você o pratica e depois lança a culpa pelo seu fracasso sobre os outros ou sobre as circunstâncias. É uma característica do pecado escravizador. Você nega que aquilo que está fazendo é pecado. Você convence a si mesmo de que o pecado não tem poder sobre você, porque você o comete com menor frequência. Você prossegue em seu pecado, mesmo que o prazer e a satisfação durem pouco. É uma marca do pecado escravizador. Você continua a praticá-lo, embora saiba que a palavra de Deus diz que deve parar. É outra marca. Você comete repetidamente, mesmo sabendo que não agrada a Deus. Qual que é a solução? Primeiro, experimente o controle absoluto de Jesus na sua vida. Todas as áreas. Quantos reconhecem que Jesus é Salvador? Senhor. Sim, mas Senhor é um processo. Cada dia uma área nova da sua vida se converte ao senhorio de Cristo. Ou é aprofundada nessa perspectiva. Por exemplo, quando você acha que a palavra renúncia é sofrimento, você ainda não entendeu a profundidade do cristianismo. Renúncia é livramento. Porque Deus vai pedir um negócio para você, para Ele ficar assim, ó, está sofrendo então. Só para você lembrar que eu sou Deus, você não é Deus. Não existe isso na cabeça de Deus. Ah, minha vida é de renúncia e renúncia. Não. Você está ajustando a sua vida para aquilo que de melhor Deus separou para você. Aleluia. Aleluia. Então muda essa escassez aí. Para com esse negócio. Então, porque a renúncia. Renunciou aquele namorado que estava te enfiando para o buraco lá. Não é um namorado, é aquela surpresinha do Kinder Ovo. Você abre e sai um monstro assim. Aí Deus pediu, você fala, nossa, tem sido tão difícil. Querido, é um livramento. É um livramento. Portanto, ofereçam-se a Deus como instrumentos de justiça. Tudo que você é tem que ser um instrumento de justiça. Você precisa ser a sua melhor versão cada dia, mas para agradar o coração de Deus e para abençoar as pessoas ao seu redor. Muito chamado não acontece porque é uma incompatibilidade entre a missão com o caráter. E até em relação a uma missão, Deus não vai abrir mão do seu caráter. Então tem gente que para na missão, no processo, porque não houve uma transformação real no caráter. A gente, nesse sentido, pode atrasar o nosso destino. Ah, gente, eu já estou na fase da minha vida que eu estou assim, eu tenho que ser me ajuda também. Tudo com amor, mas autenticidade total. Tem gente que chega para mim assim e começa a fazer uma coisa assim, tão assim, fantasiosa. Eu falo, querido guerreiro, olha para mim. Principalmente homem, que eu atendo mais homens. Guerreiro, olha para mim. Tudo que você está falando aí não dá mais tempo, já passou, entende? Não tem mais tempo não. Não dá mais. Então agora tem que ser daqui para frente. Não é diminuir a sua expectativa, mas adequá-la ao seu momento. O povo podia entrar em poucos dias na terra prometida. Aquela geração adulta não entrou. Eu estou falando uma coisa que não seja bíblica. Era para o povo entrar na terra prometida, todo mundo? Sim ou não? O que os adultos falaram que as crianças não iam entrar, as crianças entraram, eles não. Então, a obediência acelera o destino, a desobediência atrasa. É por isso que a gente precisa de 30 semanas. E a obediência coloca a nossa vida na rota certa. E muitas vezes Deus manda uma aceleração. Mas com certeza, obedecendo, nós sempre estaremos andando para frente. Amém? Aleluia, aleluia.
Gente, muita gente decepcionada com Deus, muita gente. Mas tem muita gente decepcionada com Deus, que a gente não precisa ser advogado de Deus, mas não tem condições. A gente ensina aqui no 30 Semanas, insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Todo ciclo Deus fala para você tratar a sexualidade. Você senta no grupo da codependência, você não vai conseguir. Vamos tentar ajudar o céu, gente. Não, tenho certeza, Fábio, que lá no céu tem 30 semanas para os anjos. Por causa de nós. Nós vamos trabalhar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora você pode ter certeza, você entra num processo assim. Você está lá, chuva, sol. Você não tem noção o que está sendo liberado e aberto sobre a sua história. Segundo, experimente o poder do Espírito Santo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vós. O Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é o professor da filiação. Romanos 8, Gálatas 4. Ele nos ensina a chamar Deus de, minha camisa aqui, ó, papai, paizinho. É o Espírito Santo que é o professor para nos tornar cada vez mais semelhantes ao que era primogênito, que era unigênito, que agora é primogênito, o irmão de muitos irmãos. Aleluia, Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo dentro de você, querido. A sua carne está morta. Você agora está programado para viver o céu e para levar o céu. Não tem mais limites para a sua transformação e aprimoramento pessoal. Até mais inteligente você fica, porque você passa a ter a mente de Cristo. Você passa a ter ajustado na sua cabeça o capacete da salvação. Aleluia. 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 Por isso que eu gosto do X-Men. Para mim, professor Xavier é o Espírito Santo, e nós somos todos X-Men. Cada um tem o seu poder, um pula, outro voa. Terceiro, experimente ser de fato uma nova pessoa. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aleluia, aleluia. É por isso que na hora da adoração a gente louva com nossa paixão, porque a gente sabe que nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos em Jesus, aleluia. E a gente celebra o céu, aleluia. Celebramos a presença dEle, celebramos a obra dEle, aleluia. A adoração no 30 Semanas é intensa, porque a gente tem consciência, nós não fomos perdoados, como Jesus conta a história para Simão, o religioso. A gente não foi perdoado de 50 denários, não, a gente foi perdoado de 500 mesmo. O problema de Simão, o religioso, é que ele achava que ele se enquadraria ali nos 50. Não, a gente tipo a mulher pecadora. Não importa se a gente nasceu dentro da igreja ou fora. Quando a gente teve um encontro com Jesus, Efésios 2 aconteceu na nossa vida. Todos estamos inclusos nisso. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Meu Deus, você acredita nesse texto aqui? Quem acredita nesse texto aqui? Né? Você vai estudar esse texto aqui, não pratica habitualmente, não tem um hábito de pecar. Aleluia. Um dia atendendo um discípulo, depois de muito tempo, eu falei assim, cara, ele falou assim, pastor, o senhor peca? Eu falei, rapaz, eu nem me lembro a última vez que eu pequei. Ele olhou e falou, não é possível. Eu falei, então esse é o seu problema. Você acorda programado para pecar. Esse é o seu problema. E quantas vezes? Agora eu ganhei um poder extra. Eu vou orar, esse negócio que está te aprisionando, vai deixar você para sempre. O cara fala assim, verdade, pastor, fica com medo de ficar sem aquilo. Eu falo, rapaz, você está fazendo de palhaço. Está fazendo de palhaço. 235 mil atendimentos, e você nunca entrou nessa sala acreditando que Jesus resolve qualquer prisão.
Não dá. Gente, eu tenho preguiça, no bom sentido, de contar o que eu fui. Por isso que eu escrevi os livros aí, podem ler. Eu vou às vezes falar de paternidade, eu quase não conto nenhuma história. Eu falo, meu Deus, o povo gosta de ouvir história, não contei nenhuma. Só abri a Bíblia e preguei. Porque você chega um momento que você não fica contando a história para provar nada. Você leva a atmosfera. Porque a verdadeira espiritualidade não é anunciada, é apercebida. Não precisa ficar contando as histórias de 1931. Eu posso dizer para você, querido, lógico que eu sou tentado ainda, mas eu venci a orfandade e a rejeição, eu venci. Foi um rolê, mas eu venci. Aleluia. Não tem mentalidade de órfão aqui mais não. Não tem não. Sou tentado ainda, em outros níveis nessas áreas. Todos os dias eu oro, por exemplo, todos os dias. Senhor, converta o coração dos meus pais espirituais ao meu coração e o meu coração ao dos meus pais espirituais. O pessoal fala assim, como que você pode trabalhar 25 anos com o mesmo líder e ele é totalmente diferente de você? Eu falo, sendo filho, escolhendo ser filho no domingo, mas também na segunda-feira. Experimente quebrar todos os vínculos com as trevas. Em nome de Jesus, nós vamos orar sobre isso aqui. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, aleluia! E experimente um novo nível de arrependimento. Jesus disse à mulher que eu mencionei aqui anteriormente, a mulher pecadora, entre aspas, a gente que apelida ela, mas ela era uma mulher pecadora mesmo. Sua fé a salvou, vá em paz. Porque ela não simplesmente recebeu Jesus em uma casa como aquele fariseu fez. Ela invadiu a casa e começou a beijar os pés de Jesus, chorar nos pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus. E ela mesma era o símbolo do que estava acontecendo com o rompimento daquele vaso de alabastro. Quem estava sendo rompido era ela, nos pés de Jesus. Ela não recebeu só o perdão não. Pega aí, gente. Na presença de Jesus, em um verdadeiro quebrantamento, ela recebeu paz. É isso. Esse ambiente é esse. Nós recebemos perdão, mas recebemos paz. Quando o cheiro daquela especiaria subiu, o perdão aconteceu e a paz também. Filipenses 1:6. Pode ficar em pé. Nunca tive a menor dúvida que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso. Aleluia. Em Josué 5, 7 e 9, o povo finalmente chegou na terra prometida. Só que Deus lembrou a Josué que o povo não tinha sido circuncidado, porque eram as crianças ali naquele deserto que foram crescendo. E aí os homens são circuncidados ali em Gilgal. Em Gilgal o maná para de descer, o povo começa a experimentar os frutos da terra prometida. E quando Deus vê o povo, os homens circuncidados, que é um símbolo de uma aliança, é a circuncisão, como Paulo fala, agora a circuncisão é no coração. Circuncisão é assim, eu pertenço a alguém. Quando Deus olha os homens circuncidados, preste atenção. Deus fala, hoje eu removi a vergonha que restava do Egito, para quebrar histórias presas ao Egito, nosso passado.
temos que circuncidar o coração. É por isso que nasceu nessa igreja a cultura dos votos espirituais. Porque algumas coisas só serão vencidas com uma consagração radical. Feche os seus olhos. Eu quero orar junto com você. E em nome de Jesus, se você quiser se ajoelhar, colocar a mão no seu coração, ficar com os olhos abertos, em pé, sentado. Mas o Espírito Santo está nos levando nessa noite a um arrependimento mais profundo. Não existe ninguém nessa sala, nesse auditório, nesta casa de oração, que não precisa rever a sua vida para um novo nível de consagração. E é assim que nós levaremos a cultura da transformação pessoal genuína, da cura pessoal genuína em nossos ambientes, oferecendo um exemplo para a própria sociedade. Porque a gente recebe, celebra e reparte. Eu quero que você ore agora. Pode começar a orar dizendo baixinho em pensamento, até mais alto, dizendo para o Senhor: Senhor, circuncida o meu coração, aquilo que resta ainda do Egito, que o Senhor retire da minha vida. Porque nessa noite eu quero me consagrar completamente e definitivamente, porque o Senhor é o meu Pai, e a tua obra de resgate é linda e perfeita e completa. E a minha devolutiva é uma consagração. E não quer chegar. Enquanto nós estávamos adorando ali, veio na minha mente a palavra chip. Você sabe que as montadoras automotivas colapsaram no mundo inteiro por falta de chip, que são semicondutores fundamentais para a conexão dos computadores, dos automóveis. Veio muito forte no meu coração que talvez você foi chipado por Satanás. É tu que nasce em alguma área da sua vida, mas o Espírito Santo está trazendo a luz e a consciência, e isso não será mais um semicondutor da ação das trevas na sua vida. Todo vínculo com as trevas definitivamente cairá por terra. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você precisa continuar nesse processo de transformação. Você não pode parar. Você não pode achar que tem coisas que nasceram com você e vão morrer com você. Guarde isso. A gente fala aqui toda hora essa frase: não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Nada. Nada. Não há nada que a presença de Jesus não possa transformar. Chegou a sua hora. Aleluia. Jesus está levantando uma noiva adornada, linda, pura, cheirosa, e você é integrante dela. E Ele não abre mão da sua transformação. Como nós lemos aqui em Filipenses, o que Ele começou, Ele vai acabar. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite, ei, que o Senhor ruja, e que tudo aquilo que nos aprisiona saia e vá embora. Que o Senhor venha agora de forma poderosa e arranque dentro de nós aquilo que afronta a tua santidade, aquilo que entristece o teu coração. Que nesta noite as cadeias sejam por terra, que toda opressão, que todo monitoramento de Satanás, tudo isso seja desfeito pelo poder do nome de Jesus. Que o teu sangue possa
nos refazer, possa nos curar. Senhor, todo sim nosso para o pecado, para as trevas, para a autonomia, para a orfandade, nós te pedimos perdão. O nosso sim é para a tua paternidade, para as tuas promessas. O nosso sim é para o destino que o Senhor tem para nós. O nosso sim é para frutificar, viver o fruto do Espírito. Aleluia. Senhor, comece a tocar nas mentes, mude as narrativas, despedaça sofismas e fortalezas, e que o conhecimento teu flua, alinha nossa mente com o fluxo do céu. Transforma a nossa mente, consagra as nossas mãos, os nossos pés, leva embora as vestes de religiosidade. Shekalamanás. Os órfãos que nunca saíram de casa, vai, quebra essa religiosidade. Atrai o nosso coração, mude a nossa história, traga velocidade para as tuas obras na nossa vida. Em teu nome, Jesus. Olhe para mim, querido. Você acredita que algo novo está acontecendo no seu coração? Enquanto eu ministrava, eu percebi como se fosse um clarão. É tipo uma nova dimensão de entendimento espiritual chegando em você. E eu percebi esse clarão, estou percebendo agora, abrindo o seu entendimento. O evangelho é simples, mas é profundo e precisa ser vivido. Esse chip das trevas foi retirado de você, e o chip do céu foi implantado. Agora você está alinhado com o céu. Aleluia, 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 aleluia. Aquela bagagem que você carregava não vai com você embora. Não vai. Em nome de Jesus. Sua identidade bem resolvida em Jesus. Você é um filho amado, e é Ele quem diz como você deve viver, porque Ele tem o melhor para você. Não são suas sensações, não são as questões do seu passado. Gente, não é que você não consegue vencer, vou colocar no passado, é que a sua identidade já tinha se misturado com o pecado. Sabe aquele papo assim, eu nasci desse jeito? Não existe. Se for para uma coisa que se opõe à vontade de Deus, não existe. Você nasceu espiritualmente. Você é um cidadão celestial. Você é uma nova criatura. Então, em nome de Jesus, a leveza do Espírito vai tomar conta do seu coração. Você vai dormir o sono dos justos hoje, e você vai para o melhor tempo de transformação em todas as áreas da sua vida, porque um filho bem resolvido é imparável. Deus abençoe sua vida. Boa conferência.